Hoje é uma quinta-feira, passamos um pouco das 18 horas. É hora quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Celebramos saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma clínica médica que cuida de transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que são os componentes do nosso esqueleto, no sentido amplo. E tais transtornos musculoesqueléticos têm dois acentos principais, que são dor e incapacidade física. Em geral, é uma cruel jornada em que a dor vai piorando e a incapacidade física acompanha essa piora. E tem mais. Os pacientes, quando se movimentam, dói mais. Então, para não doer mais, eles procuram não se movimentar. Não se movimentando, vem as complicações. Osteoporose, insuficiências musculares, vícios posturais, entendeu? Obesidade, enfim. Esses são os fatores complicadores dos transtornos musculoesqueléticos, entenderam? Muito bem. Mas é preciso que vocês entendam que a dor é um sintoma muito subjetivo, né? Já falei isso aqui, é que chegam novas perguntas de pessoas talvez que não tenham visto minhas jornadas anteriores. Então, a dor é um sintoma muito subjetivo. Cada um sente dor ao seu modo, né? E a dor, vejam vocês, ela é diferente. A mesma dor é sentida diferente em diferentes pessoas. E a mesma dor é sentida diferente em diferentes momentos da nossa vida e em diferentes estados emocionais. As dores modificam nossas emoções. Nossas emoções modificam nossas dores. Entende? Entendeu? E além do que, essas dores podem acontecer em qualquer localização, em qualquer geografia do corpo humano, como dor de cabeça, dor na nuca, enxaqueca, cefaleias tensionais, dor nos ombros, nos braços, antebraços, cotovelos, nos punhos, nas mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor na lombar que se irradia, em geral, para uma perna, a esquerda ou a direita, mais raramente para as duas pernas. Dor nos joelhos, ou nos tornozelos, ou nos pés. Então, em qualquer localização do corpo humano, pode se manifestar dores que têm a ver com transtornos musculoesqueléticos. Além do que, existem dores referidas. O que isso vem a ser? Veja bem. Muitas dores de joelho não têm nada a ver com o joelho. Elas têm a ver com uma dor ciática, que se manifesta no joelho. Então, os pacientes fazem os exames de joelho, exames físicos, exames por imagem, diagnóstico por imagem, e o resultado está tudo normal. Como é que esse joelho dói? Entende? É porque muitas vezes é uma dor referida. Ela nasce na região lombar, mas se manifesta no joelho, ou na panturrilha, ou na coxa. Entende? Então, a dor é esse sintoma muito subjetivo. Entende? Se tivesse uma escala de dor, né, um relógio para medir dor, ele se chamaria dolorímetro. Mas esse relógio não existe. Não existe. É uma idealização. Entendeu? Então, o que fazem os analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes? Eles baixam o modo que você está sentindo a dor de modo provisório. Então,
Isso é uma medicina chamada paliativa e não uma medicina chamada resolutiva. Se não se faz o diagnóstico, né? Nós médicos somos formados para fazer diagnósticos. O que é o diagnóstico? É a natureza da doença. Que doença é essa? Entenderam? Nós temos que fazer diagnóstico. Por quê? Porque a finalidade maior da medicina é fazer o diagnóstico. Porque o tratamento sempre é uma decorrência. Entenderam? Agora, nem sempre esse diagnóstico é muito fácil de ser feito. E muito menos, às vezes, o diagnóstico etiológico. O diagnóstico da causa do problema. Entenderam? Porque se não se remove a causa, não se remove a doença. Não há acordo aí. Entendeu? E nos transtornos musculoesqueléticos, em geral, os doentes percorrem uma jornada crônica, de dores crônicas, que se arrastam por muito tempo. Entenderam? E é uma jornada cruel, que vai piorando no tempo e no espaço. Entende? E vai dando ao paciente também um certo grau de depressão, porque ele vai perdendo a sua independência. Quer tragédia maior do que a gente perder a nossa independência? Ficar dependente dos outros, ficar dependente de bengala, ficar dependente de muletas, de andador ou de cadeira de roda? Entende? E é isso que os transtornos musculoesqueléticos fazem, uma jornada cruel. Se nada for feito para interromper essa jornada cruel. Entenderam? Entenderam? Muito bem. Nós, médicos, somos formados à luz da ciência médica. Então, na nossa cultura ocidental, prevalece sempre o raciocínio científico. É isso que nós aprendemos desde quando nascemos, com nossos pais, nas escolas, nas igrejas, entende? Sempre se impõe à nossa cabeça o raciocínio científico. O raciocínio científico é o raciocínio cujo princípio é o ver para crer. Entendeu? Então, se você vê um fenômeno, se você pode medir esse fenômeno, se você pode repetir esse fenômeno, ele vira ciência. Então, ele é um fenômeno da esfera científica. Entendeu? Entendeu? Mas não imaginem que a ciência tem respostas para tudo. Entende? Haja visto que esses pacientes sofredores de transtornos musculoesqueléticos, com muitas dores e incapacidade física, muitas vezes eles percorrem vários serviços médicos sem sucesso. Por quê? Porque a medicina é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Entendeu? Entendeu? Então, muitas vezes, às vezes o paciente até tem o poder de comprar ciência médica, porque a medicina também se compra, no Brasil pelo menos. Entendeu? Então ela é elitista, ou seja, ela privilegia uma população que tem maior poder aquisitivo. Ou seja, você tem maior poder aquisitivo, você pode comprar uma melhor medicina. Vocês entenderam? Um melhor hospital, os melhores recursos de tratamento. Entenderam? Isso é injusto, né? Se uma pessoa é humilde e ela precisa de ciência médica, como que a ciência médica pode negar atendimento? Não tem como. E é isso que acontece na prática. Entende? E o pior, né? Não só, às vezes, o paciente não tem alcance a essa ciência médica, como não alcance dele essa ciência médica causa o seu próprio óbito. Entendeu? Ou causa uma grave complicação da doença. Ela se complica muito mais, porque está sendo muito demorado para acudir esse paciente com esse problema. Entendeu? Então, outra coisa, a ciência médica, meus caros, já falei aqui, é importante. É uma ciência e, como tal, ela é materialista. Entendeu? Ela é materialista. Toda a ciência é materialista, porque trabalha no princípio do ver para crer. Ela é completamente ao contrário do raciocínio espiritual. Eu vou daqui a pouco dizer o raciocínio espiritual.
Mas o raciocínio espiritual é o crer para ver. E o raciocínio científico é o ver para crer. Entendeu? Muito bem. Mas eu fui convidado, né? Fui convidado para dar uma palestra na gloriosa igreja de São Judas Tadeu, no bairro do Jabaquara, aqui na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. E eu falei, na minha palestra, aos fiéis da igreja de São Judas Tadeu, sobre o assunto chamado cura. Cura. Cura é uma palavra de grande responsabilidade. Ela é muito curta, mas ela é muito importante. Entende? Eu fui falar sobre isso. Entende? Suscitaram muitas dúvidas. Entende? Porque eu falei sobre vários níveis de cura. Não só pela ciência médica, vocês sabem muito bem, né? A ciência médica tem 4 especialidades generalistas, né? Clínica médica geral, clínica médica geral cirúrgica, pediatria e geriatria. São resolutivas, mas quando não resolvem, encaminham para os especialistas. Aí tem uma centena, talvez, 2, 3 centenas de especialistas, né? O ginecologista, o obstetra, o ortopedista, o neurologista, o reumatologista, entende? Vários especialistas, o urologista, entende? Nefrologista, enfim. Tem uma centena de especialidades médicas. E que, sendo mais restritas, né, esses especialistas têm mais poder de resolver o problema do que a medicina generalista. Porque eles são específicos para aquela área. Entende? Entende? Mas também a medicina continua sendo uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Entende? Mas a medicina foi obrigada a aceitar um ser humano, mente. Ela chama de pensamento. E mente como sinônimos. Não são. Não são sinônimos. Pensamento é uma dimensão menor da mente. Mente é uma dimensão maior do pensamento. Entendeu? E eu, vejo vocês, além da ciência médica, né, existem outros recursos de cura. Entende? Outros recursos de cura. Eu sou um médico, sou formado à luz da ciência médica, mas nada me impede de eu buscar para o meu paciente recursos em outras dimensões que possam ajudá-lo, entende? Resolver seu problema. Entendeu? Entendeu? Por conta disso, eu fui buscar muitas respostas, inclusive nas religiões. Entende? Por conta disso, eu frequentei muitas religiões, muitas doutrinas religiosas, muitos credos religiosos, entendeu? Enfim, eu fui em busca de respostas. Eu sou eterno buscador de respostas, entende? E eu busco respostas para os meus pacientes. Muitos pacientes que vêm à minha clínica não têm diagnóstico. Não, eles falam, me dói aqui, só. Mas você já não foi em outros serviços médicos? Fui. Fez exames? Fiz, estão todos aqui. E o que você tem? Ah, eu não sei. Não me disseram. Entenderam? Entenderam? Então isso é muito comum em minha clínica, é muito frequente. E os pacientes são desafiadores. Eles são decepcionados com ciência médica, esses pacientes crônicos, com doenças crônicas, entenderam? Reumatismos, transtornos musculoesqueléticos, dificuldade à marcha, ao equilíbrio, entenderam? Perda de força, perda da capacidade de marcha, entenderam? Eles são muito decepcionados com ciência médica, porque eles percebem que estão caminhando uma jornada de piora do quadro clínico e não veem uma luz no fundo do túnel que possa ajudá-los a ter um alívio, né? Muitos pacientes que entram no meu consultório, entram na minha clínica, eles já vão dizendo, olha, doutor Rui Mercúrio, eu sei que eu tenho um mal incurável, mas eu vim aqui para ver o que você pode fazer por mim, para amenizar o meu quadro clínico. Eu disse para ele, o
Quem disse para você que teu mal é incurável? Ah, eu sei, já fui em muitos médicos, fiz muitos tratamentos, e as dores estão aí, cada dia eu estou pior. Essa é a música que eu escuto todo dia, meus caros. Todo dia eu escuto. Eles são desafiadores. Entende? Eles querem solução. Eles querem solução, é muito sofrimento. E sente que estão piorando, entendeu? Entendeu? Então vejam vocês. A ciência médica, né, ela tem alguns ramos. Né? Um deles se chama medicina vibracional. O que é a medicina vibracional? É a medicina das energias. Então, para a nossa medicina alopática, ortodoxa, tradicional, nós somos um monte de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Se todos estão funcionando bem, você recebe o rótulo de vivo e saudável. Mas se um desses sistemas funciona mal, você recebe o rótulo de vivo, mas doente. Entendeu? E se um desses sistemas para de funcionar, a medicina te oferece um atestado de óbito. Viu como ela é materialista? Mas apesar do materialismo, ela foi obrigada a aceitar um ser humano pensamento, que não é matéria. Nós temos um eu físico, que é o nosso corpo, com todos os seus órgãos, sistemas, aparelhos, células, tecidos. Entenderam? Esse é o nosso eu físico. Mas nós temos um eu não físico. E o nosso eu não físico, por ordem de hierarquia menor para maior, nós somos pensamento. Depois nós somos mente. Depois nós somos consciência. Depois nós somos alma. E depois nós somos espírito. Entendeu? Em verdade, nós somos espírito. Depois somos alma. Depois somos consciência. Depois somos mente. E finalmente somos pensamento. O pensamento é bem cerebral. Entende? Então ele morre com o indivíduo. O indivíduo morreu, ele morre. Pensamento. A mente não. A mente é parcialmente cerebral. Mas ela é muito extracerebral. Entende? Por isso que existe a mediunidade. Né? Que são as comunicações com as mentes de pessoas que já morreram. E vejam vocês que eu vou falar. Não pense que a mediunidade é uma coisa do outro mundo, não. Você é médium. Todo mundo é médium. Não há o que um ser humano faça que outro não faça igual ou melhor. Entenderam? Jesus já falava isso, se não me engano. As curas que eu faço, vós as fareis maiores e melhores. Foi o que Jesus dizia. Entende? Numa Olimpíada, se batem recordes. Ou seja, alguém viu que recorde foi batido na Olimpíada passada e passa a marca. E bate o recorde daquela marca, daquela modalidade esportiva. Entenderam? Então, alguém fez o melhor, mas alguém lá na frente vai fazer melhor ainda. Então, nós somos médiums. Entende? Mas essas propriedades, meus filhos, precisam de treino. Entenderam? Precisam de concentração, precisam de meditação, contemplação. Entenderam? É preciso que você crie o clima para ser um médium. Entenderam? Há uma ideia errada, entende? Quando se fala em mediunidade, já se pensa na doutrina espírita, entenderam? A doutrina espírita, meus caros, eu frequentei durante 2 anos, entende? Ela realmente é onde existe um grande estudo sobre mediunidade, entende? Mas ela não é a dona da mediunidade, não. A mediunidade pode acontecer com qualquer pessoa, entende? Qualquer um, entende? Você já ouviu falar num raciocínio chamado intuitivo? Entenderam? O raciocínio intuitivo é a voz de Deus. É a voz de Deus, do Pai para o Filho. Entenderam? É o raciocínio intuitivo. Eu uso isso, às vezes, para fazer diagnóstico. Entende? Usa a intuição. A intuição é o 6º sentido. Ou o 1º sentido espiritual. Ou o 1º sentido extrasensorial. Entende? Eu uso isso. Então, uso medicina, uso ciência, uso religião, religiosidade, é científico. Num grupo de doentes que praticam oração, esse grupo de doentes tem mais chance de curas do que um grupo de doentes que não praticam oração.
pela fé religiosa. Isso é científico, comprovado cientificamente. Então, a religião é uma grande ferramenta de cura. Mas a medicina ignora isso. Ignora a cura religiosa. Entendeu? Ignora a cura religiosa. Muito bem. Enfim, depois existe uma outra cura que eu vou falar em outra jornada, que ela é muito assim, eu tenho que esmiuçar muito para poder explicar para você o que é a cura mental. O que é a cura mental? A cura pelo poder da mente, a cura pela energia mental, ou mind power, daqueles que falam língua inglesa. Entendeu? Você não pode imaginar como a sua mente é poderosa. Entendeu? Sua mente é muito poderosa. Ela tem o poder de criar doenças. E a sua mente tem o poder de curar doenças. Entendeu? Ela é muito poderosa. É você quem vai decidir. O que você vai escolher? Uma mente curativa ou uma mente não gratificante? Uma mente de desgraças? Entende? Entende? A desgraça pertence à lei da atração. Entende? Quem atrai desgraça, mais desgraças terá. Entendeu? Se você atrai alegria, felicidade, abundância, entendeu? Juventude, tá? Vida eterna, entendeu? Então, isso é gratificante. Entende? Todas essas coisas que eu falei agora são do Criador. O Criador não criou nenhuma tragédia. O Criador não criou inveja, ódio, roubo, crime. Entende? Não, o Criador não criou isso. Tudo que é de bom foi o Criador que criou. O que não é bom não foi ele. É que nós temos dois eus. Né? Temos um eu divino e um ego que é perverso. Entenderam? E nós, às vezes, exaltamos mais o ego do que o nosso eu divino. E pagamos as consequências. Entende? Entenderam? Mas eu vou falar melhor sobre cura mental, que é uma ferramenta muito efetiva em cura de muitas doenças. Mas a medicina ignora a cura mental. Mas as religiões valorizam muito a cura mental. Entende? Mas aguardem na próxima jornada que eu vou falar exatamente sobre como conseguir uma cura mental e quando conseguir uma cura mental e de que modo pode acontecer na sua vida uma cura mental. Entenderam? Bom, se quiserem conhecer a minha clínica de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões, articulações, entendeu? Coluna vertebral, ombros, punhos, mãos, quadris, bacia, fêmur, joelhos, tornozelos, pés. Entendeu? Na minha clínica, o grande contingente é o problema de coluna, doença crônica. Depois vem de joelhos. Depois vem de quadris, da bacia. Depois vem de ombro. Depois são os outros, né? Punho, mão, pé, etc. Entendeu? Mas a minha clínica fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470, pertinho do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. O telefone da minha clínica, vou falar devagar a pedido, é o 11 3661 4243. O meu celular particular, onde vocês podem fazer perguntas, é o 11 9 7082 8015. Obrigado por toda essa atenção. Quero que vocês sejam muito felizes. Mas para isto, é preciso ter muita saúde. Até lá.